E aí, aqui é o Node, imagine só. Em meio a uma noite silenciosa, o professor Desai deixa o seu escritório e enquanto conversa com sua esposa pelo telefone, ele começa a escutar barulhos estranhos ao seu redor. Percebendo que pode estar sendo seguido por alguém, o homem decide desligar a ligação e tenta encontrar a origem do som. Nesse momento, Desai se depara com uma mulher misteriosa e antes que pudesse entender o que está acontecendo, ele acaba sendo surpreendido por um Atrociraptor. Desesperado, o cientista tenta fugir de volta pro edifício, porém as portas já estão trancadas, impedindo que ele retorne até um local seguro. Para amedrontar o seu alvo ainda mais, a mulher utiliza o seu apito de comando, fazendo com que o Atrociraptor corra na direção de sua presa. Como não tem mais nenhuma chance de escapar, Desai pergunta o motivo de estar sendo perseguido, e a treinadora de dinossauros decide se aproximar dele para que possa sussurrar as suas ordens. No aeroporto, Candy e seus amigos assistem a partida de Brooklyn, que embarcou em um avião ao lado de Soyona, e logo em seguida eles se deparam com Barry, um agente da inteligência francesa. O homem explica que irá levar o grupo até os Estados Unidos em um dos seus aviões militares, para que possam retornar para casa em segurança, e apesar de relutantes, eles decidem confiar nele. Sendo assim, os jovens viajam na aeronave juntamente de um dos dinossauros resgatados. E Barry afirma que assim que chegarem até seu destino, poderão levar o animal até um veterinário. Percebendo que as intenções do homem não parecem estar tão claras, Candy e Darius decidem ir conversar com ele, para que possam entender os reais objetivos do agente secreto. O rapaz então pergunta o que Barry sabe sobre Soyona, porém o homem afirma que não tem muitas informações da mulher, e apenas sabe que ela é uma das principais comerciantes ilegais de dinossauros. Curioso, o agente pergunta para Darius sobre o motivo de Brooklyn estar trabalhando ao lado daquela mulher, e o rapaz começa a revelar tudo pelo que passaram, fazendo com que Candy fique desesperado. Ao ouvir toda a explicação, Barry percebe que os jovens parecem saber de muito mais informações do que esperava, e afirma que gostaria de ouvir tudo o que descobriram quando pousarem em seu destino. O grupo então se reúne na área traseira do avião, porém nesse momento, Sammy revela que o Kentrossauro não parece estar respirando. Desesperada, a garota pede que seus amigos corram para procurar algum medicamento, enquanto tenta mantê-lo vivo com suas habilidades de primeiros socorros. Rapidamente, Ben consegue encontrar uma dose da medicação, e ao ouvir que aquela substância pode eliminar o dinossauro, Sammy afirma que não possuem outra alternativa e a coloca no pescoço do animal. Em poucos segundos, o Kentrossauro retorna à consciência, porém ao notar que seu container está aberto, ele escapa da jaula. Graças a isso, os jovens entram em desespero e gritam enquanto tentam não ser atingidos pelos ataques da cauda do dinossauro. Ao ouvir o barulho de todo aquele caos pelo rádio, Barry corre para socorrer os adolescentes, mas os ataques do animal o fazem perder o equilíbrio, e o homem deixa sua arma de tranquilizantes escapar de suas mãos. Logo em seguida, o Kentrossauro realiza uma investida contra Sammy, que consegue se esquivar do ataque, porém ao fazer isso, a cauda da criatura acaba perfurando a parede do avião. Nesse momento, a aeronave começa a cair em direção ao oceano, enquanto todos os sistemas entram em colapso, com a grande pressão que o buraco está causando. Devido aos movimentos bruscos que estão sofrendo, os jovens começam a levitar ao redor da cabine, e após colidir contra a parede, Barry fica inconsciente. Ao mesmo tempo, Candy escuta a sirene vinda do painel de controle e afirma que precisam estabilizar o avião imediatamente. Enquanto isso, o restante do grupo tenta lidar com um dinossauro descontrolado, e por mais que tenha conseguido recuperar a arma, Darius acaba caindo no chão, fazendo com que o objeto seja arremessado para longe. Para que possam acabar com aquele caos de uma vez por todas, Sammy aproveita o momento em que todos estão flutuando para recuperar a arma, e quase é atingida pela criatura, sendo salva por Barry no último instante. Percebendo que estão prestes a colidir, Candy e Ben puxam seus manches com toda a sua força, fazendo com que o avião fique em uma posição mais segura para o pouso de emergência. Nesse momento, os movimentos bruscos da aeronave fazem com que o dinossauro caia no chão, e aproveitando sua chance, Sammy atinge o animal com os dardos tranquilizantes. Logo depois, o avião acaba descendo em altíssima velocidade, fazendo com que os jovens tenham um catastrófico pouso forçado no meio de uma floresta italiana. Apesar disso, todos eles
conseguem sobreviver à colisão da aeronave e, aproveitando a distração de Barry, os jovens decidem escapar para que não sejam interrogados pela inteligência francesa. Ao amanhecer, o grupo chega até uma pequena cidade da Itália e Ben decide levar os seus amigos até a casa de sua namorada Dia, que conheceu pela internet. Enquanto tentam recapitular tudo o que passaram nos últimos dias, os jovens são repreendidos por Nona, a avó da garota, que afirma que os dinossauros são criaturas de outro mundo enviado para punir os humanos. Além disso, a idosa conta que todas aquelas criaturas precisam ser eliminadas assim que forem encontradas, e ao ouvir isso, Candy fica amedrontado, fazendo com que ele decida sair da mesa de jantar. Graças às ameaças feitas por Nona, o rapaz permanece em silêncio em um dos quartos e protege o ovo de bolota enquanto torce para que o filhote ainda tenha capacidade de nascer. No dia seguinte, Darius percebe que seu amigo está ficando cada vez mais entristecido com toda aquela situação e decide sair com ele para que possam conversar um pouco. Ao mesmo tempo, Yas decide checar o estado do ovo de dinossauro, porém ao fazer isso ela descobre que o filhote acabou de nascer, deixando apenas o resto das cascas ao redor da cama. Desesperada, a garota alerta os seus amigos sobre o desaparecimento do animal, e após garantirem que Nona não o encontrou, eles tentam se separar para procurá-lo. Nesse instante, Dia e Ben checam as notícias recentes sobre os dinossauros e descobrem que o professor Desai acabou de declarar total apoio a Biosyn sobre o domínio de todos os dinossauros. Após lerem as reportagens, os jovens ficam confusos, já que se lembram de que o homem sempre foi contra as corporações, já que sabia que elas se tornariam perigosas caso obtivessem tanto poder. De volta à estrada, Candy e Darius continuam sua conversa enquanto viajam em seu veículo, porém nesse momento eles levam um baita susto de uma criatura misteriosa, que faz com que eles acabem derrapando para fora da estrada. Assustados, os rapazes tentam entender o que acabaram de presenciar e olham ao redor para encontrar o animal, acreditando que aquilo não passava de um cervo comum. Entretanto, a dupla se dá conta de que aquela coisa não parece ser um animal qualquer e decidem ir embora daquele lugar antes que o veículo acabe parando de funcionar. Na casa de Dia, o grupo encontra alguns resquícios do filhote perto da cozinha e, ao se depararem com uma panela se movendo sozinha, eles correm para que possam retirar Nona do cômodo. Tentando fazer com que sua avó deixe o local, a garota quebra um dos pratos decorativos, permitindo que o trio recupere o objeto que está aprisionando o animal. Nesse momento, as jovens acabam deixando a panela cair no chão, fazendo com que o filhote seja arremessado na direção dos pés de Candy e Darius, que chegam na residência no mesmo instante. Ao se deparar com o dinossauro que tem protegido por tanto tempo, o rapaz fica emocionado e, após nomeá-lo como Lizinho, ele comemora o nascimento do pequeno juntamente dos seus amigos. Logo depois, Darius leva Dia até o lado de fora e conta sobre o ataque que sofreram durante a viagem, porém durante a conversa o trio encontra uma pena no exaustor do veículo. Longe dali, Brooklyn recebe uma nova prótese de braço como presente de Soyona, e após alguns minutos de treinamento ela parte ao lado da mulher em direção a Biosyn. Confusa sobre as intenções da mulher, a garota pergunta o motivo dela estar se unindo a uma corporação tão perigosa e duvidosa como aquela, e ela responde que o motivo é mais simples do que parece. Soyona explica que com a ajuda da Biosyn, eles poderão vender a posse de centenas de dinossauros por todo o mundo e poderão gerar grandes lucros com essa prática. A mulher também revela que não terão taxas ou leis para seguirem, sendo assim poderão realizar comércios para todos os tipos de clientes, sem se importar com as consequências. A dupla então chega até um dos esconderijos subterrâneos da Biosyn, localizado no meio de Malta, e ao se encontrarem com Dodson, Brooklyn decide gravar a conversa com seu celular. O homem explica que agora que possuem Desai como um representante da ONU ao seu lado, sua corporação poderá realizar quaisquer tipos de comércios com dinossauros e irão gerar lucros avassaladores. Nesse momento, Dodson percebe que esqueceu sua maleta em seu escritório e Brooklyn se oferece para buscá-la. Graças a isso, a garota consegue checar todos os registros que estão sendo carregados pelo homem e decide entrar em contato com seus amigos para que possam investigar a situação do professor Desai. De volta à casa de Dia, os jovens se reúnem para tentar descobrir a espécie de dinossauro que possui penas iguais às que encontraram, quando de repente eles escutam um chamado de Brooklyn pelo computador. Percebendo que sua amiga está agindo de um jeito esquisito, os jovens ficam confusos e começam a brigar para decidir
decidir como irão responder as mensagens, já que ainda estão com suas opiniões extremamente divididas. Entretanto, Candy não deseja acompanhar toda aquela loucura e deixa o quarto, sendo encontrado por Nona no mesmo instante. Irritado, Ben ordena que os dementes parem de discutir e grava um vídeo para responder as perguntas da garota. Ao rever os rostos de todos os seus amigos, Brooklyn fica aliviada, porém não consegue responder o grupo, já que ainda se sente culpada por tudo que tem feito ultimamente. Sendo assim, a jovem realiza uma gravação curta para enviar de volta para Ben, e Sammy fica indignada com o modo que sua amiga está os tratando depois de tudo que aconteceu. Tentando acalmar a situação, Yasmina conta que a garota pode estar passando perigo, e Ben concorda, porém Darius afirma que este não parece ser o caso. Após contactar o grupo, Brooklyn caminha de volta na direção do veículo, porém repentinamente ela é surpreendida pela treinadora sinistra que utiliza o seu apito para comandar os Atrociraptors. Percebendo a demora da garota, Soyona corre para averiguar o que está acontecendo e impede que sua treinadora ataque a jovem com seus dinossauros. Para que possa controlar a situação, a mulher utiliza o seu dispositivo laser, que faz com que os Atrociraptors corram na direção de suas jaulas. Logo em seguida, a comerciante de dinossauros afirma que caso a demente tente eliminar Brooklyn novamente, ela irá fazer com que ela se arrependa profundamente de suas ações. Agora que Lizinho foi encontrado, Candy corre para se esquivar dos ataques de Nona e afirma que o filhote não passa de um pequeno animal que não poderá se proteger sozinho. Sensibilizada, a idosa decide permitir que o pequeno permaneça em sua casa e pede que o jovem vá se limpar enquanto ela termina de preparar o almoço. Para que possa fazer isso, Candy coloca Lizinho dentro de uma das panelas e parte para conversar com o restante do grupo, acreditando que Nona irá cuidar do animal. Ao notar que o filhote está prestes a fazer suas necessidades dentro do recipiente, a mulher se nega a permitir isso e leva ele até o lado de fora, ordenando que ele utilize o jardim como seu banheiro. Alguns minutos depois, Candy pergunta onde Nona deixou o animal e entra em desespero ao notar que Lizinho desapareceu. Perto dali, um dos moradores da região vai até o lado de fora de sua casa para que possa chamar por seu cachorro. Porém, ao fazer isso, ele se depara com um gigantesco dinossauro. Em choque, o homem tenta oferecer a vasilha de ração para o monstrengo, mas ele ignora a comida e parte para cima de sua presa, o eliminando no mesmo instante. Pela manhã, Lizinho caminha alegremente pela cidade e explora os seus arredores enquanto procura por comida, sem nem mesmo imaginar que está sendo vigiado por uma criatura. Na sala de reuniões do esconderijo, Soyona e Brooklyn aguardam pela chegada de Dodson, porém ao olhar para a televisão elas se deparam com uma notícia de última hora. Ao notar que o homem utilizou sua treinadora para eliminar o conselheiro regional, a mulher fica furiosa e destrói o aparelho com suas próprias mãos. Após a reunião, Brooklyn pergunta o motivo da corretora não ter discutido com Dodson e ela responde que para que possa ter total controle do mercado de dinossauros, ela precisará manter a sua parceria com ele. Entretanto, a jovem afirma que o homem pode acabar tentando traí-las e se oferece para se infiltrar nas operações comerciais ilegais, pois assim poderá descobrir as reais intenções do criminoso. Brooklyn então parte em direção ao centro do mercado ilegal de dinossauros, onde se depara com os criminosos colocando os dinossauros para lutar uns contra os outros. Logo depois, a garota percebe que uma parte dos animais jurássicos está sendo vendida como alimentos de um açougue e diversos filhotes estão enjaulados como exposição. Para que possam entender como todas aquelas práticas funcionam, Brooklyn utiliza o seu braço biônico para amedrontar um dos criminosos, ordenando que ele conte o que sabe sobre o mercado ilegal. Durante as discussões no quarto de dia, os jovens começam a ouvir os gritos vindos do lado de fora e se deparam com Candy e Nona brigando sem parar. Confusos, eles perguntam o que está acontecendo e o rapaz afirma que o seu filhote está desaparecido graças às decisões inconsequentes da idosa. Sendo assim, o grupo decide correr pela cidade em busca de Lizinho e assim que o encontram, eles percebem que o filhote está grunhindo na direção da escuridão. Ao se aproximar, Candy tenta entender o que o animal está enxergando e ao olhar para as sombras, o grupo se depara com um grande Pyroraptor. Antes que os jovens fossem atacados pela criatura, Nona grita na direção dela e após recuperar Lizinho,
sozinho, ela ordena que o monstrengo vá embora, o deixando confuso com sua falta de medo. O problema é que nesse momento o grupo acaba sendo surpreendido por um trio de Atrociraptors que consegue cercar a idosa. Tentando impedir que a mulher seja atacada, Darius pede que ela se abaixe, e logo em seguida o trio de dinossauros parte para cima do Pyroraptor, atacando-o furiosamente. Rapidamente Ben corre na direção de Nona, e após impedir que ela fosse atacada, o jovem a puxa para longe do combate, sendo perseguido por Candy, que consegue resgatar Lizinho. Aproveitando a distração do predador, o grupo corre para se esconder, enquanto o trio de dinossauros tenta eliminar o Pyroraptor a qualquer custo. Agora que estão seguros, os jovens tentam entender o motivo daqueles Atrociraptors terem aparecido, e nesse momento eles percebem que uma dupla de veículos chegou até o local. Logo em seguida, a treinadora surge diante das vans e utiliza o seu apito para comandar os dinossauros, que começam a cercar o seu inimigo na direção dela, permitindo que o animal seja trancafiado pela mulher. Após isso, a criminosa deixa o local juntamente de seus veículos, e agora que conseguiram recuperar o filhote, Candy abraça Nona, agradecendo por sua ajuda em um momento tão perigoso. Com todos reunidos, Darius afirma que a situação parece ter piorado muito mais do que eles imaginam, pois a partir de agora a treinadora parece estar trabalhando juntamente da Biosyn. Por esse motivo, o jovem explica que Brooklyn deve saber todas essas informações, e para que possam impedir que sua amiga seja eliminada pelos criminosos, eles precisam encontrá-lo o mais rápido possível. Nesse momento, Dia revela que reconheceu o cenário por trás da gravação e diz que a jovem deve estar nas catacumbas de Malta. Entretanto, Candy e Sammy se recusam a participar desse plano, dizendo que a garota já teve sua chance de se redimir, e mesmo assim, ela decidiu permanecer ao lado de Soyona. Ao ouvirem isso, os demais membros do grupo ficam chocados com a decisão da dupla e pedem que eles não desenvolvam nenhum tipo de raiva de Brooklyn, já que ainda não sabem o que está acontecendo com ela. Irritada, Sammy pega o celular de Ben e começa a ligar para a garota, pois assim poderão saber como ela irá reagir quando falar diretamente com eles. No esconderijo do mercado ilegal, Brooklyn começa a fazer diversas perguntas para o criminoso, enquanto fotografa o local para obter provas de tudo o que está acontecendo. Durante a conversa, a garota percebe que está sendo vigiada por um homem misterioso, porém mesmo assim ela continua conversando com o homem e revela as intenções da Biosyn. Brooklyn explica que para que Soyona possa confiar em seus companheiros, ela está procurando novos membros para sua equipe, antes que a corporação por trás do mercado acabe destruindo o mundo com os dinossauros. Nesse momento, a jovem recebe a ligação de Sammy, e após atender, ela pede que seus amigos parem de incomodá-la, pois está ocupada no momento. Percebendo que o homem misterioso ainda está observando, Brooklyn decide desligar a chamada, fazendo com que o grupo comece a discutir após serem ignorados pela garota mais uma vez. Furiosas, Nona e Dia repreendem os jovens, que acabam se separando após decepcionarem uns aos outros. Após conseguir encurralar o seu perseguidor, a garota percebe que aquele é Davi, seu ex-colega jornalista, que fica animada ao revê-la, dizendo que também está investigando a Biosyn. Para impedir que o demente acabe com seu disfarce, Brooklyn pede que ele a encontre em uma área afastada daquele lugar, e após se livrar do jornalista, ela se reúne com Soyona. Logo depois, a mulher se encontra com a treinadora e começa a elogiá-la por ser uma companheira tão eficiente e leal. Porém, nesse momento, ela decide ensinar uma lição para sua funcionária. Soyona explica que, independente do afeto que seus Atrociraptors possuam por sua líder, eles sempre irão obedecer os seus instintos acima dos humanos, e aponta o seu laser para o corpo da mulher. Ao notar que está prestes a ser atacada por seus animais, a treinadora fica assustada, mas antes que isso pudesse acontecer, a corretora envia os predadores para suas jaulas. Soyona então revela que aqueles dinossauros serão vendidos assim como todos os outros, e a notícia deixa a mulher ainda mais furiosa. Longe dali, a van da treinadora continua transportando o Pyroraptor capturado, porém no meio do caminho o predador consegue fazer com que o veículo seja derrubado, permitindo que ele se liberte. No dia seguinte, Ben revela que elaborou um plano perfeito para que possam resgatar Brooklyn e manter Lizinho seguro ao mesmo tempo. O jovem explica que Sammy e Candy irão
irão retornar até os Estados Unidos juntamente do filhote, para que possam reuni-lo com Bolota e garantir que ele esteja seguro ao lado de sua mãe. Logo depois, Ben conta que Darius e Yasmina devem se unir com ele para dirigir até a balsa de Malta, onde irão entrar em ação para resgatar Brooklyn sozinhos. Sendo assim, o grupo se prepara para colocar o plano em ação, e após se despedirem de seus amigos, o trio parte em direção às catacumbas. No esconderijo, Brooklyn realiza algumas gravações sobre os treinamentos insanos dos Atrociraptors, utilizando o laser de Soyona para comandar os dinossauros. Nesse momento, a jovem nota uma lanterna iluminando um dos túneis, e ao checar a origem da luz, ela se depara com Davi mais uma vez. Irritada, Brooklyn ordena que o rapaz vá embora imediatamente, porém o jornalista ignora e rouba o seu celular, ficando chocado com a quantidade de provas que ela já coletou. Repentinamente, a jovem escuta Soyona se aproximando e empurra Davi para dentro de uma das jaulas, dizendo que ele precisa permanecer imóvel, caso contrário será devorado pelo Atrociraptor. Ao se reencontrar com sua assistente, a mulher ordena que ela mostre a gravação que irão utilizar nos anúncios dos dinossauros, e Brooklyn se apoia na frente da jaula para recuperar o seu celular. Após isso, a jovem mostra o seu vídeo para Soyona, que fica orgulhosa do seu desempenho, e antes de ir embora ela afirma que estão formando uma ótima equipe juntas. Logo depois, o jornalista sai de dentro da jaula e, furioso por sua companheira estar ajudando uma criminosa, ele a repreende, dizendo que não sente mais vontade de ser como ela. Revoltada, Brooklyn afirma que está fazendo isso por um bem maior, porém nesse momento ela nota que estava prestes a ordenar um ataque em Davi inconscientemente e fica chocada por quase não ter percebido a tempo. Ao perceber que está em perigo naquele lugar, o rapaz vai embora e após recuperar o laser, a jovem ordena que o Atrociraptor retorne até a sua jaula. Longe dali, Ben e seus amigos se esgueiram pelas ruas de Malta e após espionarem um dos criminosos que se aproximava, eles conseguem invadir o local, onde se deparam com todo o mercado ilegal de dinossauros. Arrasados por todas as situações terríveis às quais os animais estão passando, os jovens decidem ir embora do local, e do outro lado do esconderijo, a treinadora percebe que seus Atrociraptors já não estão mais em suas jaulas. Do lado de fora, Ben e Yasmina tentam acalmar Darius, que está arrasado após tudo que presenciaram nas catacumbas. Porém, enquanto caminham, um trio se depara com Brooklyn aguardando por eles. Após se esconderem, a jovem revela que Soyona está prestes a vender os Atrociraptors para um de seus clientes, e também ordenou que a treinadora eliminasse Davi. Brooklyn explica que precisam derrubar o mercado ilegal imediatamente, antes que a mulher domine todo o comércio criminoso de dinossauros e coloque todo o planeta em perigo. Longe dali, Candy e Sammy se preparam para voltar para casa e, como último presente, Dia entrega uma touca de gato para Lizinho, que irá permitir que ele se disfarce durante a viagem. No meio do caminho, o trio se depara com a van acidentada da noite anterior e decidem se aproximar para averiguar o que aconteceu. Em meio às catacumbas, Brooklyn se reencontra com Davi, e enquanto conversavam, a dupla é surpreendida pela treinadora, que caminha em sua direção. Rapidamente, o jornalista acaba sendo nocauteado e por mais que tentasse fugir, a jovem acaba sendo segurada pela mulher, que remove o seu braço biônico. Logo em seguida, Brooklyn tenta fugir desesperadamente, porém ela é facilmente capturada, e para que não seja eliminada pela treinadora, a garota conta que podem recuperar os seus raptores juntas. Em meio à estrada na neve, Candy e Sammy investigam a van abandonada e descobrem que o veículo não só está vazio, mas também possuía direção automática. Nesse momento, o trio se depara com um gafanhoto gigante e enquanto voava pelo local, o inseto acaba sendo devorado pelo Pyroraptor. Tentando permanecer em silêncio, a dupla retorna até o veículo juntamente de Dia, que ao travar a porta acaba chamando a atenção do dinossauro. Assustados, os jovens ficam imóveis para que não sejam encontrados. Porém, ao notar que o Pyroraptor partiu pela estrada em direção à cidade, a motorista alerta os seus amigos. Percebendo que os habitantes da região podem estar em perigo, Sammy e Candy concluem que não podem permitir que isso aconteça, e a partir de agora deverão lidar sozinhos com a ameaça do dinossauro predador.
Nos becos de Malta, Ben e seus amigos descobrem que Barry chegou até a cidade, e após entrarem em contato com ele, o trio parte para encontrá-lo em sua localização atual, para que possa trocar informações. Enquanto procuravam pelo agente, os jovens se deparam com Davi correndo pelas ruas, e o jornalista revela que Brooklyn acaba de ser capturada pela treinadora. Sendo assim, o grupo parte para resgatar a garota, deixando Barry sozinho em um dos becos. E após contatar os seus companheiros, o homem planeja se encontrar com eles para que possam entrar no mercado ilegal juntos. Longe dali, Candy e Sammy procuram pelo Pyroraptor ao lado de Dia, coletando as penas avermelhadas que encontram pelo caminho. Durante a busca, o trio encontra o dinossauro prestes a atacar dezenas de turistas ao redor da montanha. E para que possa alertar todos, Dia utiliza a sirene de emergência. Ao mesmo tempo, Candy e Sammy correm na direção dos esquis de neve e utilizam os veículos para assustar a criatura o suficiente, fazendo com que ela se afaste dos humanos ao redor da montanha. No esconderijo, Brooklyn leva a treinadora até seus Atrociraptors, como prometido, e ao notar a preocupação da mulher com seus dinossauros, a jovem afirma que podem trabalhar juntas para derrotar Soyona. Ela explica que a venda dos predadores está prestes a acontecer, e para que possam impedi-la, elas devem esperar até o momento ideal, onde os agentes da inteligência francesa irão interceptar os compradores. Sendo assim, a dupla se esconde no caminhão e aguardam pelo momento perfeito para emboscar Soyona juntamente de todos os investigadores. Na montanha de neve, Candy e Sammy conseguem cercar o Pyroraptor, porém antes que fosse derrotado ele foge mais uma vez e corre na direção de uma das pessoas ao redor. Rapidamente, a garota atropela o dinossauro com seu veículo, fazendo com que ele entre no solo e salte bem atrás dela. Graças a isso, Sammy acaba caindo do seu esqui de neve. Porém, antes que sua amiga fosse eliminada, Candy realiza diversas investidas na direção do monstrengo, que começa a fugir assustado. Aproveitando sua chance, a dupla persegue o dinossauro com seus veículos, fazendo com que o animal vá embora. Porém, após todo aquele caos, uma gigantesca avalanche se inicia. De volta ao esconderijo, Brooklyn e a treinadora se deparam com Soyona, aguardando pela chegada do comprador, quando de repente os criminosos são surpreendidos por um grupo de agentes policiais. Repentinamente, a jovem empurra sua adversária para fora, porém ela consegue resistir e parte para cima da garota, dando início a um combate dentro do caminhão, que começa a acelerar para longe. Ao mesmo tempo, a treinadora aproveita o balanço para derrubar Brooklyn, que começa a deslizar na direção da saída do veículo. Graças ao confronto que iniciou, o trio de jovens percebe que o mercado ilegal entrou em colapso e todas as criaturas estão escapando, gerando um estouro de dinossauros que parte em direção ao grupo. Tentando impedir que sejam soterrados pela neve, Candy e Sammy aceleram o máximo possível, porém eles são rapidamente atingidos pela avalanche. Após o desastre, Dia procura pela dupla extremamente preocupada e Lizinho começa a gritar quando sente a presença do seu dono logo abaixo dele. Sem perder tempo, a garota começa a cavar na neve com suas próprias mãos, sendo auxiliada pelos demais sobreviventes da avalanche. Devido ao estouro de dinossauros, os túneis das catacumbas começam a ceder, e para que não sejam esmagados, Yasmina puxa os seus amigos para fora da reta das criaturas. Logo depois, diversos dos caixotes ao redor acabam sendo destruídos pelos animais, fazendo com que centenas de gafanhotos monstruosos sejam libertados. Em meio ao caos, os jovens são surpreendidos por um grande dinossauro assustador que tenta devorar os insetos que estão voando ao redor do grupo. Graças à distração, eles conseguem se afastar sem serem perseguidos. Porém, Darius acaba ficando para trás e utiliza um dos caixotes para assustar a criatura. Assim que enxergam o escritório de Dodson, o grupo corre até o lado de dentro, onde conseguem se proteger dos insetos gigantes. Entretanto, o abrigo não dura muito tempo, e agora que sabem que precisam encontrar Brooklyn, os jovens fogem daquele lugar enquanto tentam se proteger dos gafanhotos. Após um grande acidente com o caminhão, Brooklyn acorda em meio aos escombros, onde encontra Soyona, utilizando seu laser para eliminar os agentes da inteligência francesa. Logo em seguida, Barry ordena que a mulher solte o dispositivo, porém ela o ignora e aciona uma das jaulas, causando uma grande explosão que acaba finalizando o investigador. Agora que está livre, a mulher liberta um dos Atrociraptors e vai embora, abandonando Brooklyn, que é encontrada pela treinadora. Furiosa pela tentativa da garota de traí-la, a demente decide deixá-la sozinha
sozinha para ser esmagada pelos escombros. Porém, a jovem não desiste e utiliza uma barra de ferro para se soltar. Rapidamente, Brooklyn corre para longe do local sem nem mesmo imaginar que Barry conseguiu sobreviver à explosão. Nas catacumbas, os jovens percebem que um dos dinossauros está se aproximando e se escondem entre os escombros do mercado ilegal para que não sejam vistos. Entretanto, um dos gafanhotos acaba encontrando Ben, que é avistado pelo predador, e para que seu amigo não seja devorado, Darius grita para que o grupo fuja, enquanto ele chama a atenção do monstrengo. Assim que chegam na saída, o rapaz derruba um barril em chamas, cercando o dinossauro em fogo, e permitindo que eles cheguem até o lado de fora, onde os animais estão causando um grande caos por toda a cidade. Desesperados, os jovens fogem pela região tentando lidar com todas as criaturas pelo caminho, e nesse momento, a treinadora chega até o local onde se depara com Soyona. Em fúria, ela parte em direção à mulher, se esquivando de todos os dinossauros com extrema facilidade. Durante a fuga, o grupo é surpreendido pelos dinos voadores e utilizam um bastão elétrico para golpeá-los, impedindo que Ben e Davi fossem devorados por eles. Logo depois, os jovens são obrigados a continuar fugindo para que não sejam pegos durante os combates entre os dinossauros ao redor da cidade. Enquanto se escondem, Ben revela que encontrou alguns registros de Soyona no braço biônico de Brooklyn, e após analisarem as informações, eles descobrem que a mulher está indo até o local acima das catacumbas. Enquanto isso, o caos da cidade aumenta cada vez mais, e Brooklyn continua perseguindo a treinadora, que utiliza o seu apito para procurar por seus Atrociraptors. Percebendo que os habitantes de Malta serão facilmente eliminados pelos dinossauros, os jovens decidem se dividir, e Darius começa a atrair as criaturas de volta para as catacumbas junto de Yasmina. Antes que pudesse embarcar em sua aeronave, Soyona é surpreendida pela treinadora, que começa a confrontá-la num combate corpo a corpo. Após ser derrubada, a vendedora tenta recuperar o seu laser e, para que não seja impedida, ela arremessa areia nos olhos da mulher, a atingindo com uma rasteira logo em seguida. Nesse momento, Brooklyn se aproxima de Soyona, que afirma que irá fazer com que a treinadora seja punida por ter desobedecido suas ordens. Sendo assim, a vilã aponta o laser na direção da mulher, que começa a ser atacada pelo dinossauro, fazendo com que os gritos chamem a atenção dos demais Atrociraptors. Nas catacumbas, Darius acaba sendo derrubado por um dos dinossauros, e antes que seu amigo fosse eliminado, Yasmina o resgata com sua moto. Logo em seguida, os jovens percebem que não conseguiram trazer todos os animais até os túneis, já que o Carnotauro não está presente naquele lugar. Apesar de estar sendo atacada, a treinadora mantém sua postura, e antes que fosse eliminada, ela é socorrida pelo restante dos dinossauros domados, que a auxiliam a reconquistar a confiança do Atrociraptor. Ao notar que seu laser não parece fazer efeito, Soyona se irrita e decide chamar pelo gigantesco Carnotauro, utilizando seu laser para mirar na direção de sua inimiga. Mesmo assim, a treinadora comanda os seus dinossauros para combaterem o monstrengo, saltando em suas costas e mordendo uma de suas pernas. Irritado com as mordidas, o Carnotauro pega um dos Atrociraptors com sua boca e o joga contra o chão, esmagando seu alvo com sua cabeça. Desesperada, a treinadora corre na direção do seu dinossauro, porém o pobre animal não consegue resistir aos ferimentos e acaba perdendo a vida em poucos segundos. Percebendo que pode perder os seus maiores companheiros, a mulher grita para que o Carnotauro pare imediatamente e tenta utilizar as suas técnicas para acalmá-lo. Entretanto, isso acaba não funcionando e a treinadora é devorada pelo predador em uma única mordida. Ao notarem que sua dona foi eliminada junto de um dos seus irmãos, os Atrociraptors fogem por suas vidas. E antes que fosse embora, Soyona e Brooklyn são surpreendidas por Darius e Yasmina. Irritada, a mulher ordena que a garota suba na aeronave imediatamente, porém ela se recusa, dizendo que seus amigos podem se juntar a eles, pois assim seriam ainda mais poderosos e perigosos. Ao ouvir isso, Soyona afirma que isso nunca poderia dar certo, e Darius fica indignado com tudo que Brooklyn está dizendo. Revoltada, a jovem pega o laser da vilã e começa a apontá-lo na direção deles, fazendo com que o Carnotauro se aproxime. Entretanto, isso não passava de uma distração de Brooklyn, que permitiu que o dinossauro fosse atingido por diversos dardos tranquilizantes.
Ao mesmo tempo, Ben e Davi aparecem e rendem Soyona juntamente de Barry e seus agentes da inteligência francesa. Furiosa, a mulher tenta atacar Brooklyn, porém a garota golpeia com seu braço biônico, fazendo com que ela caia no chão e permitindo que o investigador prenda a mulher. Por fim, os jovens se abraçam após tanto tempo separados. Porém, a jovem afirma que essa guerra ainda não acabou, e juntos eles partem em direção a Biosyn no helicóptero de Soyona. Longe dali, Candy e Sammy viajam até a localização da corporação, pois após descobrirem que Bolota foi trazida até a Itália, eles perceberam que teriam que entrar lá para reunir Lizinho com sua mãe. Sendo assim, os 6 de Nublar se preparam para continuar a sua guerra contra Biosyn, para que possam garantir que todos os dinossauros do planeta sejam salvos das garras dos criminosos malignos. E aí galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!